Fala aí, menor, beleza? Estamos aqui com nossa última aula de específica de preparatório para o EAGS, que a prova já acontece semana que vem, no dia 14. A gente já teve redes, a gente já teve segurança e agora manutenção de computadores. Então você já sabe, a partir de abril a gente vai começar as inscrições para o preparatório militar EAGS aqui pela plataforma, pelo HRBR Cursos, com aula comigo, na coordenação, gerenciamento, esse monte de coisa, e Vanessinha na parte de português. A gente vai ter Sim para Informática, SAD Administração e CEF Enfermagem. Mas vamos parar de falar, já vamos logo começar a corrigir nossos exercícios. Lembrando, esse PDF ele tá lá no canal do Telegram, que tá aqui, ó, para você poder baixar ele, imprimir e fazer ele acompanhando a gente aqui enquanto estamos na aula. Para a sua aula rapidinho, você que está assistindo esses vídeos de revisão do EAGS e quer se preparar para a prova do ano que vem, ou você que ainda não sabe se passou, não sei como é que você tá, a gente aqui no HRBR, aqui pelo canal, vai ter um preparatório para o EAGS sim. Então lá na plataforma HRBR Curso, além de ter as aulas gratuitas, agora você vai ter o preparatório para o EAGS. E vai ter para administração, que é o SAD, para enfermagem, que é o CEF, e para o SIM, que é a informática, que as aulas são comigo, e as aulas de português com a professora Vanessa Leonardo para todos os cursos. Manda mensagem aqui nesse WhatsApp agora, que aí você vai tirar todas essas dúvidas sobre valores, quanto tempo de curso, como é que vai funcionar, a monitoria que vai ter, simulado, esse monte de coisa. Lembrando que esse preparatório é online, ao vivo, e todas as aulas ficam gravadas para você assistir quantas vezes você quiser até o dia da prova. Vale lembrar que o HRBR Cursos ele vai oferecer o EAGS pro Brasil todo, tá? E número 1, ó, informe se é verdadeiro, falso e verdadeiro. Tu já sabe como é que é. 1. O desempenho de uma placa-mãe está intimamente relacionado ao chipset. Verdade. Antigamente as placas-mães funcionavam de um jeito, elas mudaram com o tempo e hoje em dia tá diferente. Vamos lá, eu vou utilizar essa placa-mãe aqui para te mostrar a representação de algumas coisas. Primeiro de tudo, aqui é o soquete do processador. Esses dois aqui é o slot de memória, de RAM, né? Aqui é um nome que eu vou botar daqui a pouco. Vamos lá, botei uma placa-mãe antiga pra gente comparar com a nova. Isso aqui é uma placa-mãe atual, 2024. Então isso aqui é atual. Isso aqui é um modelo de placa-mãe dos anos 2004, 2006, por aí, tá? Dá uma olhada no seguinte, a gente tem a mesma coisa aqui. Soquete do processador, se você olhar, tá um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, né? A gente tá com um formatozinho. Essa placa-mãe aqui é soquete 775, enquanto essa daqui já é um 1200 atual. Mas enfim, se você olhar ó, o formato de memória RAM é diferente o socket, né, o slot da memória RAM, você vê que tá ali sempre do lado do processador. E agora olha a principal diferença. Se você olhar, ó, isso daqui e tem isso aqui também. Tem um negocinho desse diferente a mais. Como é que funcionava antigamente? A placa-mãe, ela tinha uma coisa chamada chipset. Chipset é o que está aqui embaixo e o que está aqui embaixo. Antigamente, o chipset era dividido em dois tipos. Chipset ponte norte e chipset ponte sul. Como que funcionava isso aqui? Se o processador precisasse de informações da memória RAM, ele falava com o chipset entrava em contato com a memória RAM, a informação vinha para o chipset e do chipset ia para o processador. Com o passar do tempo, a tecnologia mudou de um jeito que o processador ele quase não precisa sair dele para pegar as coisas. Então era o seguinte, nessa época existia uma coisa chamada controlador de memória. Isso quer dizer que toda vez que o processador precisava de informações da memória, ele tinha que falar com o chipset ponte norte para ele dizer onde pegar essas informações. Hoje em dia, esse controlador de memória, ele está dentro do processador. Então, hoje em dia, simplesmente ele consegue saber onde está isso na memória, ir lá e pegar. Outra coisa que também era feito pelo chipset da placa-mãe era a controladora de vídeo. Controladora, que não dá para escrever aqui, de vídeo. Se o processador precisasse conversar alguma coisa com a placa de vídeo, ele tinha que falar com o chipset ponte norte para aí ele falar com a placa de vídeo e depois passar isso para o processador. Com o tempo, o que mudou? Vamos lá, vamos sair do desenho. Como é que era o modelo lá dos anos 2000? A placa-mãe PCB, tô botando PCB aqui, eu sei que não é, mas só para resumir. Ela tinha ponte norte. Essa ponte norte controlava placa de vídeo e RAM. E ponte sul controlava os periféricos. Quando eu falo periféricos, estou falando todos. HD, SSD, teclado, mouse, esse monte de coisa. A primeira evolução foi o seguinte. A placa-mãe passou, com relação à ponte norte, controlar só a memória RAM. E a ponte sul manteve o que ela já fazia, que era os periféricos. Depois isso mudou de novo. A ponte norte morreu. Ela deixou de existir. E a ponte sul, que é o modelo atual, né? A ponte sul, ela também morreu e deixou de existir. Ela virou agora
chip I/O, que é um chip controlador de entrada e saída, input e output. E essas coisas aqui, ó, controlador de placa de vídeo, controlador de memória RAM. O que aconteceu com isso hoje? Tudo está dentro do CPU. Então, o controlador de vídeo está dentro do CPU, o controlador de RAM também está dentro do CPU. Isso foi uma mudança de forma que o processador não precisasse mais buscar informações na placa-mãe. Ele já sabe as próprias informações, ele consegue dizer para onde vai, direcionar, vai lá e pega e resolve. Cada vez que o processador precisava falar com a placa-mãe, ele tinha uma perda de desempenho. Por quê? Internamente, o processador trabalhava a 3.2, mas quando ele falava com a placa-mãe, ele ficava limitado ao barramento da placa-mãe, que era muito mais lento do que ele internamente. Então, a solução tecnológica foi deixar de usar a placa-mãe para algumas coisas, colocando assim alguns controladores dentro do processador. Então, hoje, 2024, você não tem um chipset tão influente assim numa placa-mãe. Até porque o chipset ponte norte e ponte sul não existe mais. Só existe um chipset I/O. Então, tomando como base que essa questão é uma questão antiga do EAGS, aqui é verdadeiro. Mas hoje em dia, 2023, isso daqui não está certo. Tomando em consideração que essa questão é uma questão antiga do EAGS, então isso é verdadeiro. O chipset era muito importante. Hoje em dia, ele é importante, mas não tanto como ele era antigamente, porque hoje em dia ele vai determinar mais a tecnologia que está sendo utilizada, suporte à memória RAM, suporte a processador, esse monte de coisa. Então ele não está tão ligado ao desempenho da placa-mãe, mas vamos deixar aqui verdadeiro, porque ainda assim é um chip importante, né? É o que a gente chama hoje do B450, E520, esses númerozinhos que tem nos processadores, nas placas-mães quando a gente compra, na verdade. Então ainda assim é importante, mas lembra, essa parte de chipset é só a controladora da placa-mãe para poder ter domínio do que tem ali na placa-mãe, mas não é esse mesmo modelo de chipset que a gente tem antigamente. Ponte Sul também era chamado de controlador do sistema, é um circuito mais importante. Na verdade está errado, porque o circuito mais importante era o chipset Ponte Norte, porque ele pegava o maior fluxo de dados, né, que era processador, memória e placa de vídeo. Então é falso. Outro, Ponte Norte, também chamado controlador de periféricos, tem como importante a função de PCI ISA. Acabei de falar que não, né? Ela controlava processador, memória e placa de vídeo. Falso. Os chipsets que têm áudio integrado necessitam de um circuito externo chamado codec. Isso é verdade, porque esse chip chamado codec é a placa de áudio. Quando o chipset tem vídeo integrado, esse é gerado pelo circuito Ponte Sul. Isso está errado, porque é gerado pelo Ponte Norte. Nesses modelos de placas-mães antigas, quem tinha a placa de vídeo on-board era a Ponte Norte. Hoje em dia é diferente. Para você saber se seu computador tem placa de vídeo on-board ou não, você tem que ver o processador. O processador que tem que ter a placa de vídeo on-board, porque agora o controlador de vídeo está dentro dele. Antigamente não. Você tinha que ver se a placa-mãe tinha placa de vídeo on-board, porque o controlador de vídeo estava no chipset da placa-mãe. Então, realmente, antigamente era importante isso mesmo. E tá errado, porque nessa época quem controlava isso era o chipset Ponte Norte. E a resposta é a letra A, de amor. Beleza? 2. Como se chama a tecnologia para a construção de circuitos de memória ROM, na qual o circuito vem programado de fábrica e não há como reprogramá-lo, a não ser trocando o circuito da placa? Esse daí é fácil, que é a Mask-ROM. Ela vem feita de fábrica, programada de fábrica, a gente não consegue alterar, só trocando ele. Flash-ROM é um tipo de memória parecido com o que a gente tem nos pendrives hoje, por isso que o pendrive no Brasil a gente chama de pendrive, mas na verdade ele é um flash drive, porque ele usa um tipo de memória flash. Eu tenho Level ROM, que não existe, eu tenho um Post-ROM, também não existe. Vamos lá, número 3, não é hardware de verdade, é manutenção de verdade, é conta. Então dá uma olhada no seguinte, ó, qual alternativa representa aproximadamente a capacidade total correta de um disco rígido? Então essa questão é mais ou menos de lógica e de conta, né? Considerando que cada setor comporte 512 bytes, cuja geometria é a seguinte. O importante é o seguinte, cada setor possui 512 bytes, correto? Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que multiplicar a quantidade de setores pela quantidade de trilha que ele tem. Então, vamos lá fazer a conta. Então, quer dizer, ó, que cada setor tem 512 bytes. Eu tenho que fazer 512 vezes 63, que vai me dar o valor. Cada trilha tem 63 setores. Cada setor tem 512 bytes. Para saber quantos bytes são possíveis de armazenar em uma trilha, é só multiplicar a quantidade de setores vezes a quantidade de bytes que cabe em cada setor. E isso vai dar 32.256. Então quer dizer que uma trilha consegue armazenar 32.256 bytes. Aí vamos para a próxima parte do problema. Uma face do HD tem 1.648 trilhas. Então, para a gente saber quanto de espaço tem cada face, a gente tem que multiplicar 1.648 vezes a quantidade de espaço que cada trilha tem. Ó, fiz até aqui na calculadora, vai dar um número grandão, 53.157.888. Já ficou grandão. Isso aqui é para saber a quantidade de espaço que existe em uma face. Agora eu quero saber qual é o tamanho total do meu HD. Então é só fazer 53.000 vezes 157.888
vezes 16. Que aí vai dar um outro número gigante. Dá isso aqui, ó. 850, 526, 208. Caraca, Alfredo, como é que eu vou fazer essas contas gigantescas no dia da prova? O que você pode tentar fazer no dia da prova é o seguinte. Se você conseguir fizer essa conta grandona, eu já sei que a resposta é essa aqui, 810. Que é o número que mais se aproxima do 850, com base na conta. Mas você pode fazer o seguinte, 512 é a quantidade em bytes. Você pode converter de byte para kbyte. E como é que você faz para converter de byte para kbyte? Você divide 512 por 1024. Só que é o seguinte, se você for converter agora de byte para kbyte, vai te dar bastante trabalho, porque você vai ter que dividir 512 por 1024. Então isso aqui vai ficar muito grande para você, vai ficar difícil fazer essa conta. Então o que é que você faz? Você faz 512 vezes 63, que é uma conta fácil de você fazer sem calculadora. Não é tão fácil, mas não é difícil. E aí vai dar 32.256 bytes. Aí agora sim, você pode converter isso de byte para kbyte. Para eu converter de byte para kbyte, eu divido por 1024. Aqui você já consegue fazer, porque fica mais fácil de fazer. Então aí depois que eu dividir de byte para kbyte, aqui ó, vai dar 31,5. Aí já fica mais fácil de você fazer conta. Se você quiser ser mais específico, acho que não vai dar, porque aí você teria que dividir isso aqui por 1024 de novo. Aí de novo vai ficar um número muito grande que vai acabar te atrapalhando. Agora que você já converteu esse valor aqui em byte para kbyte, que é esse valor aqui, o que você faz? Você agora pode substituir ele aqui, ó. Eu posso tirar esse número aqui e fazer 31,5 vezes 1648. Vai dar um número grande, mas ainda assim vai ser um número fácil de você calcular. E aí depois o resultado vai ser menor, porque já vai estar convertido para kbyte. O valor aqui agora vai mudar. Vamos fazer a conta agora com ele em kbyte. Aqui já vai dar, ó, 51.912, tá bom? Então a gente pode substituir esse número grandão aqui por 51.912 e multiplicar por 16. Que aí agora tu já sabe fazer a conta, pô. Agora já tá mais fácil. É uma multiplicação grande? É uma multiplicação grande, mas aí tu consegue fazer. E agora vai dar 830.592. Isso aqui vai dar 830.592 em kbyte. Para você transformar de kbyte para megabyte, que é o que ele está pedindo aqui, você vai dividir isso aqui por 1024. E agora ainda assim é uma conta grande? É, mas você consegue fazer. Eu, se fosse você, não dividiria, porque como eu disse a primeira vez, o que mais se aproxima da resposta é 810. Então, com certeza, ele é a resposta. Mas aí, se você fizer agora a divisão por 1024, vai dar aqui 811 MB. Vai dar aqui 811 MB e uns quebradinhos. A resposta é 810. Como eu não fiz a divisão exata, fiz aqui rapidinho, a resposta que vai dar é isso daqui. Então, você não precisa fazer exatamente no dia da prova, até porque não vai ter exatidão. Nunca teve exatidão assim. É mais para ter uma noção de lógica e de raciocínio. Então, lembrando, no dia da prova, cara, não tenta fazer com número pequeno. Só para lembrar, eu não vou fazer todos, tá? Mas eu tenho byte, kbyte, megabyte, gigabyte. Se você quiser dar uma olhada no curso de informática básica aqui do canal, que eu explico isso aqui melhor e como é que faz as conversões. Se eu quiser vir de byte para kbyte, eu divido. Se eu quiser vir de kbyte para byte, eu divido. E assim sucessivamente. Se eu quiser ir de gigabyte para megabyte, eu multiplico. Se eu quiser ir de byte para kbyte, eu multiplico. Kbyte para byte, eu multiplico. Beleza? É isso que você tem que lembrar. E aí você divide por quem? Divide por 1024. E aqui multiplica por 1024. 4. O PCI Express é um barramento. Hoje em dia todo mundo sabe. PCI Express é o único que tem hoje, né? Que sobrou. Eu tenho PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x, 16x. Ele é um slot de expansão. Se a gente pegar aqui de novo o nosso quadrinho branco, quem é o nosso slot PCI Express? Esse aqui, ó. Esse aqui é 16x. Mas eu tenho um pequenininho aqui que é um 1x. Então ele é o quê? Ele é serial full duplex que transmite 8 bits por vez. Ele é serial, perfeito. Full duplex quer dizer que vai e volta ao mesmo tempo, que permite 8 bits por vez. Ele não é paralelo. E ele não transmite 1 bit por vez. Lógico que a gente está falando de um modelo de PCI Express mais antigo, mas levando em consideração hoje, é isso mesmo, tá? Hoje em dia a gente não tem um slot só para a placa de vídeo, como era antigamente, né? Você tinha um slot que era só para a AGP, o AGP que era só para a placa de vídeo. Hoje em dia você tem o PCI Express para um monte de coisa. 5, ó. Um militar que serve ao centro de processamento de dados de uma determinada organização militar precisa instalar o sistema operacional Windows 7. Presta atenção no enunciado. Ele quer botar o Windows 7. Número de computador com processador Core 2 Duo. É um processador já antigo, com clock de 2.0 GHz. Memória principal de DDR2 com frequência de 333 MHz. Olha só como é antigo isso. Unidade de disco rígido de 160 GB SATA 2. Sem
megas de espaço livre. Monitor Super VGA, teclado, placa de vídeo e tal. Cabe ressaltar que o referido microcomputador está sendo remanejado de um setor para outro. Quanto à instalação do Windows 7, pode ser qualquer Windows, tá? É correto afirmar que quero instalar o Windows 7 nessa máquina. Só será possível instalá-lo após a criação de novas partições, sendo uma somente para boot. Tá, mas não faz diferença aqui. B. É possível instalá-lo, mas o militar deve substituir o monitor por um LED CD? Tanto faz se é LCD ou não influencia na instalação do Windows. C. É necessário substituir a placa de rede? Tanto faz. D. Não será possível instalá-lo por não preencher os requerimentos mínimos. Qual é o requerimento mínimo? O Windows precisa ter mais de 100 megas de espaço livre. Como não tem mais de 100 megas de espaço livre, é impossível instalar o sistema nesse computador. Então deu para ter uma noção de como é que são as questões de hardware da prova do IAGS? Eles chamam de manutenção de computadores, né? Mas é hardware, praticamente. Uma questão ou outra envolve isso que eu falei de raciocínio e tal, mas basicamente é isso. Então, na próxima aula a gente vai terminar de corrigir as outras 5 questões que faltam. Já sabe, deixa as dúvidas nos comentários, faz as anotações, o PDF tá lá no canal do Telegram. E lembrando, me segue nas redes sociais e segue também a rede social da plataforma, né, do HRBR Curso, que a gente vai ter preparatório online, ao vivo, do IAGS, que a gente vai ter preparatório de IAGS para vocês a partir de abril, as inscrições com as aulas começando lá em junho. Então, foca nisso, estuda e nos vemos no próximo vídeo.